Você já ouviu falar num boxeador profissional que terminou sua carreira sem nenhuma derrota? Foram 50 vitórias consecutivas. Esse foi Floyd Mayweather Jr. Alguns falam que foi o maior boxeador de todos os tempos. Você concorda com essa afirmação? Deixa nos comentários, você vai conhecer a história imperdível desse fenômeno do boxe que ganhou um documentário aqui no Esquiva Falando. Vamos conhecer a sua história. Nesse vídeo a gente vai resumir desde a história da sua origem até também os combates mais grandiosos que ele já enfrentou em toda a sua carreira. É um resumo completo da trajetória de Floyd Mayweather Jr. Antes disso, queria contar aqui desse borrifador anti-odor da Máximo Boxing. Para de ser um porco na sua academia e ter aquelas luvas fedidas. Depois de todo o treino, você vai pegar esse borrifadorzinho, espirrar na sua luva, na sua sapatilha de boxe, e aí você vai garantir mais tempo de vida para seus equipamentos e vai ter também deixar eles bem cheirosinhos para você não ser aquele porco ali na sua academia. Esse borrifador sai por R$ 31 utilizando o cupom FALA na Máximo Boxing. Lá você vai encontrar desde luvas, capacetes, todos os equipamentos que você precisa para lutar boxe e também para manter eles todos bem limpinhos. Floyd Mayweather Jr. nasceu em 1977 em Michigan, Estados Unidos. Veio de uma família com uma tradição imensa no mundo do boxe. Floyd Mayweather Sr. e seu tio Roger Mayweather foram boxeadores profissionais e desde cedo Floyd foi introduzido ao mundo das lutas, tendo orientação do seu pai e do seu tio. Tudo isso foi fundamental para moldar a sua personalidade e a sua técnica no mundo do boxe. Antes da gente falar da sua carreira muito vitoriosa no boxe profissional, a gente tem que voltar um pouco atrás e falar do boxe amador, o boxe olímpico. Você sabia que o Floyd Mayweather já competiu em uma Olimpíada? Você não fazia ideia antes de gravar esse vídeo. Eu já vou te contar o resultado daqui a pouco. Mas antes de competir nas Olimpíadas, ele lutou por um título que é muito famoso nos Estados Unidos e que indica quem são os grandes fenômenos da próxima geração. Esse é o Golden Gloves. É uma competição super tradicional de boxeadores com cartel amador que vai definir quem vai para as Olimpíadas e também quem vai ser as grandes próximas estrelas do boxe mundial. Pra você ter uma ideia, o Floyd Mayweather conseguiu 3 títulos da Golden Gloves e foi para as Olimpíadas de Atenas em 1996. Tiveram diversas controvérsias nos resultados das lutas que envolviam Floyd Mayweather. Ele acabou garantindo a medalha de bronze apenas, mas na semifinal foi um resultado bem controverso. Muitos falam que Floyd deveria sim ter ido para a final, mas ele acabou perdendo a sua penúltima luta e ficou garantindo com a medalha de bronze. E no mesmo ano, em 96, no dia 11 de outubro, Floyd Mayweather fez a sua estreia no boxe profissional. Naquela época você não podia lutar no boxe olímpico e no boxe profissional ao mesmo tempo, coisa que hoje em dia você consegue. A gente vê exemplos aqui no Brasil como a Bia Ferreira. Naquele caso ele encerrou a carreira dele no boxe olímpico e foi direto para o boxe profissional, um caminho que é normal de se trilhar depois de uma carreira bem sucedida no boxe amador. Os seus primeiros combates demonstravam sua velocidade, precisão e habilidade defensiva, características que se tornariam a sua marca registrada no futuro. Com uma base técnica muito refinada, com apoio familiar e fome de sucesso, Floyd rapidamente se estabeleceu como um dos pugilistas mais promissores no final dos anos 90. Mayweather rapidamente se destacou no cenário de boxe, conquistando seu primeiro título mundial em 98, depois de derrotar Genaro Hernández pelo cinturão dos superpenas pela WBC. A partir daí, sua carreira foi marcada por uma série de vitórias sobre adversários de alto nível. E aqui fica muito difícil de eu contar a história de Floyd Mayweather, porque ele é um cara que não viveu grandes altos e baixos, ele é um cara que só ganha. Isso se torna até um pouco intimidador, mas é muito bacana o boxe nesse aspecto. A cada luta do Floyd Mayweather, a gente ficava pensando, será que nessa luta ele vai perder a invencibilidade? E a gente ficava torcendo para que essa invencibilidade fosse quebrada em algum momento por algum grande boxeador. Uma coisa que a gente já sabe, um spoiler, que nunca aconteceu. Entre combates mais notáveis foi as suas vitórias contra o Oscar de la Hoya, um dos maiores boxeadores também da atualidade, Rick Hatton, Juan Manuel Marques, Shane Mosley e Miguel Cotto. Cada luta reforçava a sua reputação como um dos melhores pugilistas da sua geração, sempre impondo um estilo muito técnico e um estilo defensivo. Quem nunca viu ele fazendo aquela defesa que a gente chama de Philly Shell, é um clássico do Floyd Mayweather. Tenho certeza que tem alguém na sua academia de boxe que fica tentando imitar o Floyd ali com a sua movimentação, sempre com o ombro um pouquinho mais alto, sempre tem um desse na academia. E o pior é que isso funciona, cara. Eu utilizo muito disso, principalmente com iniciantes na academia que acabaram de começar. Ninguém sabe muito bem o que fazer quando você apresenta uma defesa parecida com a do Floyd, mas quando você pega alguém mais avançado, você vai tomar uma massa. E aí chegamos no ano de 2000
2013, Mayweather enfrentou o mexicano que já ganhou um documentário aqui no canal Esquiva Falando. Inclusive, inscrevam-se aqui no canal para você não perder nenhum dos documentários e vídeos de review de equipamento que a gente faz. Nada menos do que Canelo Álvares. Uma luta que muita gente achou cedo para a carreira do Canelo. O Canelo foi enfrentar o Mayweather ali quase no seu auge, ali já finalizando a carreira dele. E foi um tempo muito estranho da carreira dos dois, porque o Mayweather já estava ali passado um pouco do seu auge e o Canelo ainda estava em ascensão, mas não estava no seu pico principal. E aí que veio uma das maiores lutas da história. Com certeza foi um dos combates mais aguardados daquela década e Canelo, então invicto, foi completamente neutralizado pela habilidade defensiva e o controle de ritmo de Mayweather. Essa luta foi impecável porque os dois estavam invictos. Isso tornou a luta mais incrível ainda. Quem que vai perder a invencibilidade desses dois grandes lutadores? E no caso, quem perdeu foi Canelo Álvares. A vitória foi por decisão majoritária e deixou claro que ninguém era melhor naquele momento e solidificou ainda mais o legado de Floyd Mayweather como o mestre dos rings. Em 2015, depois de ter enfrentado Canelo Álvares, lá foi Mayweather para enfrentar mais um dos grandes nomes do boxe internacional, um que merece documentário aqui no Esquiva Falando que a gente ainda não fez, Manny Pacquiao. Essa foi uma das lutas mais aguardadas da história do boxe no geral e vai ser uma das lutas que mais foram lembradas porque foi uma das lutas que ficaram em top bilheterias, né, de vendas de pay-per-view, top vendas de bilheteria. Todo mundo esperou por aquela luta e ela movimentou bilhões de dólares. E aqui a gente tem que falar de uma parte fundamental da carreira de Floyd Mayweather. O seu apelido nos rings era conhecido como Floyd Money Mayweather. O money veio de dinheiro, porque ninguém ganhou mais dinheiro no mundo do boxe do que Floyd Mayweather. Só nessa luta contra o Manny Pacquiao, a bolsa que ele ganhou foi de aproximadamente 600 milhões de reais. Sim, você ouviu esse número certo. E isso aqui é um fato interessante, porque o boxe é um dos esportes que mais paga bem os atletas a nível individual. Se eu for falar para você o patrimônio de Floyd Mayweather, tenho certeza que você vai ficar chocado. São hoje 1,4 bilhões de dólares na conta de Floyd Mayweather. Com certeza, o boxeador financeiramente mais bem sucedido que já pisou nos rings. Vamos voltar então ao resultado da luta contra o Manny Pacquiao. Em uma das lutas mais aguardadas da história do boxe, uma performance muito estratégica, ele conseguiu vencer o Manny por uma decisão unânime, consolidando ainda mais o legado da sua carreira como o maior daquela era. Seu último combate profissional ocorreu em 2017 contra Conor McGregor, o lutador e estrela do MMA e do UFC. Mayweather venceu por um nocaute técnico no 10º round, encerrando a sua carreira profissional com um recorde impecável de 50 vitórias e nenhuma derrota. Mayweather é amplamente reconhecido pela sua defesa excepcional, coisa que a gente não falou de nenhum boxeador até agora. A gente sempre falou como seu psicológico era diferente, como sua mão era mais pesada, mas quando a gente fala de Mayweather, a gente tá falando da defesa dele. É algo que a gente descreve por muitas vezes como impenetrável. Sua habilidade de evitar golpes e responder com precisão o tornou o melhor da arte do boxe no estilo defensivo, caracterizado pelo fenômeno e o famoso shoulder roll, a proteção com o ombro servindo como um escudo de socos, uma movimentação muito fluida, sempre ativo no seu corpo e o ombro como o maior destaque de sua defesa. Além de sua defesa, sua inteligência no ringue e capacidade de adaptação durante as lutas foram fundamentais para o seu sucesso. Ele sabia como controlar o ritmo do combate, frustrando os adversários e explorando as defesas com muita estratégia envolvida. E agora, fora do ringue, Floyd Mayweather também se destaca por causa da sua estratégia de negócio. Não foi só ganhar dinheiro com bolsas de luta, fazendo um baita marketing, vendendo ingresso, provocando dentro e fora dos rings, ele consegue ser um empreendedor de sucesso. Hoje ele tem uma casa de promoções que é a Mayweather Productions, que garantiu autonomia e bolsas milionárias para ele. Esse foi o grande segredo dele acumular tanto dinheiro em tão pouco tempo. Ele conseguia fazer as suas lutas e ter a produtora que vendia as suas lutas. Com isso, ele reduzia a margem de intermediários que poderiam ali trabalhar para ele. No mundo do boxe, a gente conhece diversas histórias de promotores de atletas que roubaram a bolsa de muitos desses atletas. A gente, inclusive, tem que fazer uns documentários mais investigativos para contar essas grandes histórias que acontecem no mundo do boxe, porque o fora do ringue também é muito interessante. O Floyd, já sabendo desses golpes que aconteciam com empresários, criou a sua própria produtora e conseguiu garantir toda a bolada dentro do seu bolso. Então,
Assim se finaliza a carreira de Floyd Mayweather, 50 vitórias, 27 delas por nocaute e nenhuma derrota. E sobre seus títulos, o boxeador americano foi 12 vezes campeão mundial em 5 categorias diferentes, de super pena a meio ligeiro, conquistando também os meio médios e meio ligeiros. Floyd Mayweather Jr. não se contenta em ser o maior boxeador da sua geração em uma categoria, mas em 5 categorias diferentes. Mesmo após sua aposentadoria, Mayweather continuou participando de lutas de exibição, enfrentando nomes como Logan Paul, famoso aí no mundo do boxe, ou como John Gotten III, mantendo-se relevante no cenário do boxe mundial e do entretenimento também, com milhões de visualizações e cachês sempre exorbitantes. Eu queria sua opinião aqui nos comentários. Floyd Mayweather é o maior boxeador de todos os tempos? Ou financeiramente o maior de todos os tempos? Deixa aqui nos comentários. E eu tenho certeza que se você gostou do documentário do Floyd, você vai curtir o documentário do Canelo Álvares também, porque as histórias dele em algum momento vai se entrelaçar. Eu vou deixar esse vídeo na tela aparecendo para você agora, é só você clicar e você vai ter acesso a esse outro documentário. Espero que tenha gostado do nosso vídeo, se inscreva no canal e até mais.